Oi, eu sou a Jéssica Oliveira. E eu sou a Clara. E bem-vindo ao Serviço de Representação do Miyazaki. Um futuro pós-apocalíptico, um ecossistema devastado, uma floresta tóxica, o Fukai, e alguns reinos e impérios espalhados pelo globo. Um deles, o pequeno reino do Vale dos Ventos, que é onde vive a princesa Náusica, que é a heroína que vocês vão conhecer hoje. Vamos começar apresentando para vocês um pouco da personalidade dessa heroína que a gente vai analisar hoje. Ao mesmo tempo eu vou contar um pouco do filme, enquanto eu apresento a Náusica a vocês. Bom, a Náusica ela é a princesa do Vale dos Ventos, que é o local protagonista dessa história, e ela é botânica. Sendo botânica, ela estuda os efeitos da floresta tóxica na natureza e também os animais e os insetos que habitam esse local. Ao contrário do resto da população, ela não considera esses insetos, esses monstros perigosos. Pelo contrário, ela tenta estudar eles e entender a relação deles com a natureza. Porque ela cultiva um grande respeito pelos animais e pela natureza e tem uma empatia muito grande por eles. Ela é muito corajosa e ela não hesita, não tem medo de estar circulando por esses ambientes. E ela é até considerada um pouco inconsequente pelo povo do Vale dos Ventos, por ela manter essa relação tão próxima e não ter medo dos animais. Ela não aceita essa relação degradante que os humanos mantêm com a natureza e por isso ela estuda o Fukai. Ela quer buscar uma maneira do homem viver novamente em harmonia com a natureza. Esses insetos gigantes que vivem no Fukai, na floresta tóxica, são os Ons, são insetos artrópodes gigantescos que realmente parecem monstros, mas a Náusica não vê eles dessa forma. Ela tenta entender eles, tenta manter uma relação de respeito com eles e entender o Mar do Declínio. Ela sempre está visitando o Mar do Declínio, inclusive a abertura do filme, ela fazendo os estudos dela no Mar do Declínio. Porque, na verdade, como a Terra foi devastada nesse futuro pós-apocalíptico, depois do que eles chamam na história de 7 dias de fogo, que aconteceu 1000 anos antes do momento em que se passa a história, a natureza está toda degradada, as pessoas não conseguem respirar nesses ambientes, e então tem que até ir com máscara para poder respirar. E ela vai frequentemente com o planador dela visitar o Mar do Declínio e a floresta do Fukai, que habita esse lugar, a floresta tóxica, que tem esses insetos que são considerados monstros pelos habitantes do Vale dos Ventos. Que é um vale que eles conseguem viver em paz ainda, tem um ar puro, tem água potável, um dos poucos locais ali perto, mas assim, mantém uma relação distante do Mar do Declínio e da natureza. Mas a Náusica ela não tem esse comportamento e ela busca entender e conhecer a natureza em busca de um entendimento futuro entre os dois, homem e natureza. De cara, a gente já vê uma diferença gritante com o padrão de animações da Disney. Porque em Náusica no Vale do Vento não tem um romance entre homem e uma mulher. A grande história de amor de Náusica é a história de amor dela com a natureza. É essa a grande história de amor e o que ela luta durante o filme inteiro. Enquanto histórias mais recentes da Disney, como Frozen, todo mundo achou super revolucionário, porque mostrava a história de amor entre duas irmãs e não entre um casal em si. Quando Miyazaki já fazia isso em 1984, há 32 anos atrás. Em paralelo a esses estudos que a Náusica realiza no Mar do Declínio e no Fukai, existe uma lenda no Vale dos Ventos, que é uma lenda que conta a história de um guerreiro que vai descer num campo dourado e nesse campo vestido de roupa azul e vai descer visando reunir novamente o homem e a natureza. A missão desse cara vestindo roupa azul e descendo nos campos dourados vai ser reunir novamente o homem e a natureza. E você pensa, eu acho que eu já vi isso antes em algum lugar. Pessoa de roupa azul. Mesmo sendo uma princesa, a Náusica ela não deixa se influenciar pela posição social dela. E ela mantém uma relação muito próxima com as pessoas do reino dela. Próxima no sentido de sempre estar ali convivendo no dia a dia deles, ajudando eles. E ela é muito carismática. Então ela tem o respeito das pessoas do Vale do Vento, da população, não só por ser uma princesa, não só por uma posição hierárquica, mas sim porque ela ela mantém esse respeito pelas pessoas do povo do Vale do Vento, porque ela é uma pessoa muito presente na vida deles. Apesar de, como ela é uma menina e ela é muito jovem, em vários momentos do filme a gente vê que ela é um pouco subestimada
pelas pessoas do Vale do Vento por ela ser mulher e por ela ser jovem. Fica meio subentendido ali que ela não deveria se comportar dessa forma. Por mais que eles respeitem ela se comportando assim, na teoria ela não deveria se comportar assim. Mas isso é resultado da vida que a Náusicaa teve, porque ela foi obrigada a amadurecer muito cedo. O pai dela ficou doente, então ela teve que assumir muito cedo as responsabilidades do reino para ajudar o pai dela. E como eu disse anteriormente, ela é uma pessoa de muita atitude, muita iniciativa, então ela não ia deixar o pai dela numa situação delicada e ela passa a ajudar ele no controle do rei. Apesar da Náusicaa ser naturalmente uma pessoa muito pacífica, de início se mostrar essa menina super perfeita que eu falei até agora, chega um momento em que, do filme, da história, que ela é muito humanizada aos nossos olhos, mesmo Náusicaa ela falha, porque ela tem um ponto de giro dentro da história, um momento muito delicado, é quando atacam o reino dela e atacam o pai dela. Isso leva ela a ter uma atitude muito violenta, não gratuitamente, ela tem isso como uma reação de defesa, legítima defesa dela. E esse é um momento bem delicado, que é quando as responsabilidades dela ficam maiores ainda perante o reino, porque o pai dela antes estava doente e agora vem a falecer. A Náusicaa é uma líder nata, ela é muito astuta, ela é muito altruísta, mas mesmo assim, o filme não deixa de mostrar o lado mais sombrio dela. Durante todo o filme é ressaltado como a pureza dela e como ela é uma garota apesar de tudo. Então a gente vê todos os nuances da Náusicaa, vê esse lado dela muito altruísta, muito astuto, muito carismática, uma pessoa querida pelo povo, mas a gente também vê o lado sombrio dela, como ela pode ser violenta, como ela pode ser inconsequente durante a história. Por isso, curiosamente, a primeira heroína do Miyazaki quando a gente foi analisar os 6 filmes, a gente percebeu que ela era a mais completa de todas as heroínas. Era a que começava a história já muito pronta. Mesmo que a Náusicaa tenha uma evolução durante o filme, ela já começa uma personagem muito forte e madura. Inclusive, isso gerou algumas comparações dela com um personagem bem recente do cinema, que é a Rey, de Star Wars, O Despertar da Força. Ela foi muito comparada, não só pela personalidade delas, que são muito parecidas, realmente, mas também pela ambientação e pelo cenário inóspito em que as duas cresceram, no deserto. Muitas comparações foram feitas online, inclusive artes crossover que juntaram a Náusicaa e a Rey numa mesma arte foram feitas e ficou assim muito perfeito. Você não sabe diferenciar direito quem é quem, porque realmente elas são muito parecidas e têm muito em comum. Tanto a Náusicaa como a Rey são personagens que são consideradas Mary Sue. O que é Mary Sue? Mary Sue é um termo do universo nerd, um termo meio pejorativo para personagens femininas, que surgiu numa fanfiction, que são histórias ficcionais escritas por fãs, histórias paralelas ao universo da história em si mesmo, que já existe. Uma fanfiction de Star Trek dos anos 70, em que tinha uma personagem chamada Mary Sue, que ela era linda, inteligente e forte e perfeita em tudo. E criaram essa personagem nessa fanfiction meio que pra zoar as mulheres de que vocês só criam personagens muito perfeitas. Então foi uma criação masculina pra criar um termo pejorativo pro universo de representação feminina. Então, assim, a gente pode considerar tanto a Náusicaa como a Rey ou Mary Sue, mas isso não quer dizer que seja uma coisa positiva. A Náusicaa ela é ruiva e ela tem olhos castanhos, ela tem cabelo curto, ela usa roupas de tom azul durante o filme inteiro. Em poucos momentos ali ela vai oscilar a cor da roupa dela sempre vai ser azul, o que vai diferenciar ela perante o resto das pessoas do povo, porque todo mundo usa roupas de tons terrosos e ela é a única que usa sempre aqueles tons de azul nas roupas dela. Tanto as roupas que ela usa no reino, que são roupas de princesa, roupas bem femininas, e nas roupas que ela usa quando vai visitar o Fukai, que é a Floresta Tóxica, e o Mato Decline. As roupas que ela usa para explorar o Mato Decline são bem compostas. Botas, luvas, máscaras, capuz, óculos, que são para proteger ela da toxicidade da floresta. E na roupa dela também tem espaço para colocar armamento, os tubos de ensaio que ela usa como botânica no laboratório, que ela tem um laboratório escondido embaixo do castelo onde ela vive, lá no Reino dos Vales dos Ventos. Ela tem essa roupa mais composta, uma roupa de quem vai estar num local inóspito. Porém, em nenhum momento a gente deixa de ver que ela é uma mulher, uma menina, em nenhum momento ela deixa de ser feminina, por essa caracterização dela que poderia ser considerada não tão feminina assim. Mas o que é uma roupa feminina e masculina? De onde vem o nome Náusicaa, ou Nausicaa, como na pronúncia em japonês? Vem de uma personagem da obra Odisseia, do Homero,
que é uma obra da mitologia grega clássica. Se trata de uma princesa que ajuda Ulisses, um náufrago, a chegar em terra firme. E ela já tem algumas características que são presentes da Náusica, que é essa bondade, essa vontade de querer ajudar o próximo. A personalidade da Náusica tem muita inspiração num conto do folclore japonês, que é a princesa que amava os insetos, que mantinha essa relação muito próxima com os animais e era considerada esquisita por isso, porque ela passava muito tempo em contato com os animais, igualzinho a Náusica faz dentro do filme. Como esse reino tão pacífico, pequeno e tranquilo como o Reino dos Vales dos Ventos, acaba entrando numa briga enorme. Ele fica entre o fogo cruzado, entre dois reinos, porque em um determinado momento do filme vai cair uma nave de outro reino no Vale dos Ventos, e essa nave ela carregava o que eles chamam de Guerreiro Deus, que é um monstro de guerra, que é um dos monstros que foram criados na época dos 7 Dias de Fogo, 1000 anos antes do que se passa o filme. E eles querem resgatar esse monstro para destruir o Fukai, porque eles acreditam que destruindo o Fukai eles vão ter todos os problemas deles resolvidos. E como nós já sabemos, a Náusica era completamente contra essas atitudes extremas com a natureza. Então, essa nave é do reino de Pegite. Quem queria essa carga eram as pessoas do povo de Tolméquia, que é liderada pela princesa Kushana, que a Maria vai falar um pouco mais da Kushana mais à frente. Então, como o reino de Tolméquia quer essa arma de guerra, o Vale dos Ventos acaba ficando ali no fogo cruzado entre esses dois reinos. E é aí que começa a grande jornada da Nausicaa, quando ela tenta proteger o reino dela em meio a toda essa situação. E também ela meio que acaba conhecendo os dois lados da história. O lado de Pegite, porque uma princesa cai lá e acaba morrendo. O pai dela é assassinado no meio do caminho, isso é spoiler. Ela vira refém do exército de Tolméquia. E ela vai fazer isso não só para salvar o povo dela, mas também para salvar os insetos e os animais que ela gosta tanto, que os outros consideram monstros, mas ela não considera. São animais que eles voltam uma ira muito grande para as pessoas e querem atacar os humanos, querem matar os humanos, mas com um fundo de razão aí, né, porque eles foram atacados primeiro, estão sendo muito desrespeitados. Então a Náusica, ela entende o lado dos animais e ela tenta manter um diálogo entre os dois. Ela acredita nisso, apesar de ninguém mais acreditar. Esse engrandecimento constante da figura da Náusica, ele serve justamente para colocar ela no lugar dela de herói, que geralmente é de um homem forte e robusto, mas como a Náusica é mulher, então todos esses elementos durante o filme, o engrandecimento dela e da personalidade dela, são para nos mostrar como ela é o herói da história. E Náusica é um filme essencialmente feminino, porque o protagonismo feminino e a força da representação para as mulheres dentro desse filme não está só na Náusica, também está nas coadjuvantes e antagonistas. Algumas dessas coadjuvantes são as mulheres do reino de Pegite, que em um determinado ponto da história vão ajudar ela, e aí a gente já vê, começa a se formar outro elemento muito forte na filmografia do Miyazaki, que vai se repetir em outros filmes, que é a sororidade entre as mulheres, o companheirismo, a empatia, mulheres ajudando umas às outras, que em um determinado momento ali, os homens do reino de Pegite não acreditam na Náusica, mas as mulheres acreditam e decidem ajudar ela. O recurso dramatúrgico milenar de A Donzela em Perigo, que a gente vê muito em filmes da Disney, em outros romances norte-americanos e ocidentais, ele é completamente subvertido durante todo o filme da Náusica. Em vários momentos colocam os homens em perigo só para fazer a Náusica resgatar eles. E a repetição desses recursos direciona a gente durante toda a história a essas intenções de gênero e enaltecimento da mulher e da heroína que o Miyazaki vai explorar durante toda a sua filmografia. Essa heroína tão pronta e completa que a gente vê desde o início, a gente pode considerar ela o herói ideal para o Miyazaki. O herói ideal e que o Miyazaki acredita que deve ser uma mulher. Logo de cara, no primeiro filme dele, no Estúdio Ghibli. É importante ressaltar que o filme Náusica no Vale do Vento tem exatamente todos os estágios da jornada do herói. E o que é a jornada do herói? A jornada do herói foi um termo cunhado pelo antropólogo Joseph Campbell, que passou muito tempo estudando várias histórias e mitologias da humanidade, percebeu e estabeleceu alguns estágios que o personagem principal, o herói, deveria passar para a construção dele como um mito. E esses estágios são feitos por várias provações e missões e questões que o herói tem que resolver ao longo da jornada. Fazendo esse gancho da jornada do herói, a gente tem a antagonista do filme da Nausicaa, que é a princesa Kushana. A princesa Kushana é a princesa imperial
do reino de Tolmekia. E ela é uma pessoa que é o completo oposto da Nausicaa. Enquanto a Nausicaa é super pacifista, super anti-luta e anti-guerra, a princesa Kushana é exatamente o oposto. A princesa Kushana é violenta, a princesa Kushana sempre tenta resolver tudo na base da batalha, tudo na base da porrada, e por isso ela acaba se tornando antagonista dentro desse filme da Nausicaa. Só que dentro dos filmes do Miyazaki, os antagonistas eles não são necessariamente maus. Normalmente, eles sempre têm uma motivação muito forte para fazer aquilo que eles estão fazendo. No caso da Kushana, ela tem a motivação de tentar proteger o reino dela, que está sendo ameaçado pelo avanço do Mar do Declínio e pelo Fukai, e tentar se vingar porque ela perdeu um dos braços para um homem no ataque quando ela era criança. Uma das características da Kushana que mais fala sobre ela provavelmente é a armadura dela. A armadura que ela usa não se difere em nada da armadura que os homens dela usam. É exatamente a mesma coisa, só que a armadura dela é toda dourada, o que reforça a posição social dela, já que ela é uma princesa imperial. Além disso, a Kushana é totalmente voltada para essa questão militar, da questão da luta, de batalha, e ela é extremamente o oposto da Nausicaa. Enquanto a Nausicaa tenta conversar, ela já vai direto na base da porrada e ela não quer saber o que a pessoa tem para dizer. Ela só quer conquistar o que ela acha que ela deve conquistar na base da porrada e na base da brutalidade. E existem duas personagens atuais com que a gente pode fazer um paralelo da Kushana. Uma delas é a Capitã Phasma, de Star Wars, O Despertar da Força. Ela usa uma armadura de Stormtrooper exatamente igual a todos os outros, só muda a cor, porque a dela é bem prateada, e ela usa uma capa vermelha. Tirando isso, é exatamente uma armadura igual. E a gente pode fazer esse comparativo, porque a armadura da Kushana também não é nem um pouco sexualizada. Ela é muito mais voltada para proteção, tanto que ela é toda coberta, até o visor, ela não mostra o rosto durante a batalha. Inclusive, quando essa armadura da Phasma foi divulgada, teve muita confusão, porque as pessoas diziam que não era uma armadura de mulher. Só que, o que é uma armadura de mulher? Uma armadura que deixa o corpo inteiro à mostra ou uma armadura que protege? E outro personagem com quem a gente pode fazer esse paralelo é com a Furiosa, de Mad Max, porque tanto a questão dela não ter um braço quanto essa questão dela ser violenta. E é o tipo de pessoa que prefere bater em vez de falar, que é exatamente igual a Kushana. Inclusive, a princesa Kushana é muito bonita, só que isso nunca é usado para diminuir ela de alguma forma dentro do filme. Muito pelo contrário, a beleza dela é uma coisa que você só vê quase no final do filme. A Kushana se encaixa dentro da jornada do herói da Nausicaa como a guardiã do limiar. O guardião do limiar é um dos últimos testes que o herói precisa enfrentar antes da aprovação final. Esse guardião do limiar, normalmente logo depois da aprovação, acaba se tornando amigo do herói. Nesse caso, a Kushana só vai se tornar aliada da Nausicaa bem pro final do filme, logo depois que acontece toda a realização da lenda e que a gente tem o ápice da jornada da Nausicaa. Outras personagens coadjuvantes femininas que a gente também pode pontuar dentro da história da Nausicaa são a anciã do Vale dos Ventos e 2, as mulheres de Pejite. A questão da anciã, que é o tempo todo referida no filme como o baba, ou vovó, ou avó, ela é dita como a pessoa mais velha dentro do Vale dos Ventos e por isso ela serve como conselheira do reino. Ela também é uma das pessoas mais respeitadas dentro do Vale dos Ventos e por ser conselheira do reino, é para ela sempre que os cidadãos correm quando eles têm algum problema, alguma adversidade que eles precisam resolver. Como, por exemplo, a invasão do Fukai, que acontece dentro da floresta do Vale dos Ventos. É para ela que eles sempre correm para tentar resolver os problemas e para tentar pedir ajuda e conselho. Por conta da idade avançada, a Obaba não possui muita parte da visão e ela precisa o tempo todo de gente dizendo para ela o que está acontecendo ao redor dela. Mas isso não chega a diminuir ela em algum momento ou outro com uma boa personagem e uma personagem que ajuda a Nausicaa e que vê a Nausicaa crescer e que acaba sendo uma parte muito importante nessa questão de nos situar em relação à lenda do povo do Vale dos Ventos. No caso das mulheres de Pejite, elas são coadjuvantes muito importantes, mesmo não tendo nomes, porque elas acabam ajudando a Nausicaa em relação à proteção do próprio reino. Elas percebem que as intenções da Nausicaa são boas, são puras e que ela quer só proteger o reino e por isso elas acabam ajudando a Nausicaa num momento muito importante da história. No caso dessas antagonistas e coadjuvantes, elas são personagens muito importantes dentro do crescimento da Nausicaa. A Kushana é uma pessoa com quem a Nausicaa tem uma troca de experiências muito grande e um aprendizado muito grande também. Apesar de elas serem completos opostos, a Nausicaa começa a compreender que existem pessoas diferentes dela e existem nações diferentes do Vale do Vento dentro do mundo.
Não é porque o Vale dos Ventos é pacífico que todo mundo também vai ser. Não é porque o Vale dos Ventos evita guerras que todo mundo também vai evitar. Existe essa troca e a Kushana ela também começa a compreender as motivações da Náusica. Inclusive, apesar dela admirar muito os ideais pacifistas da Náusica, ela acredita que ela mesma não tem como percorrer um caminho pacífico. Ela precisa percorrer um caminho cheio de derramamento de sangue e cheio de morte que ela mesma vai causar. Existe uma questão muito forte dentro dos filmes do Miyazaki, que é os antagonistas eles agem a favor da natureza deles e não contra o protagonista. Eles, na verdade, se encaixam apenas como uma pessoa que apareceu como um teste para o herói ou para o protagonista, que ela precisa ultrapassar, que ela precisa passar por aquilo para ela poder estar pronta para a aprovação final. E as motivações deles são tão bem explicadas, eles são personagens tão completos e tão cheios de camadas, que a gente passa a compreender toda a natureza deles e que a gente passa a ver eles como seres humanos e não meramente como vilões. A gente entende eles e a gente acaba simpatizando às vezes com eles. Porque afinal, se você tivesse seu braço sido cortado ou amputado por um monstro, você também ia querer matar o monstro, né? A história de Náusica é contada em um mangá que demorou 12 anos para ser finalizado. A história do mangá é muito mais complexa, muito mais explicada e os personagens são muito mais profundos, porque obviamente dentro do mangá ele tem muito mais espaço para criar e deixar isso bem claro. Esse mangá chegou a ser publicado aqui no Brasil, mas ele foi interrompido na 5ª edição, acredito eu, porque não tinha muita venda. Você ainda consegue encontrar esse mangá para comprar em algumas lojas especializadas, mas é meio que irritante saber que você não vai ter o final da história. A produção do filme de Náusica foi endossado e apoiado pela WWF, que é a World Wild Fund for Nature, que é uma ONG mundialmente conhecida que luta pelos direitos dos animais. Porque Náusica tem essa mensagem ambiental muito forte e a WWF achou que seria um bom proveito para eles terem apoio dentro desse filme. O sucesso de Náusica foi tão grande que foi ele responsável pela criação do estúdio Ghibli. E esse sucesso também fez com que ele fosse distribuído nos Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos ele sofreu muitas alterações, tanto na dublagem quanto em questão de cortes. E o nome dele saiu de Náusica do Vale dos Ventos para Warriors of the Wind, ou Guerreiras do Vento em português. Basicamente, dentro dessa história, o vilão não era Kushana, não era qualquer vilão, outro vilão que você possa imaginar, e sim a floresta do Fukai e o Mar do Declínio e todos os monstros que habitavam lá. Por conta disso, reza a lenda que Miyazaki enviou uma katana para os Estados Unidos com um bilhetinho dizendo sem cortes. Pra quem não sabe, katana é uma espada tradicional japonesa que era muito usada pelos samurais, é uma parte muito importante da cultura japonesa e que é uma espada de verdade. Um dos motivos de eles terem escolhido a Disney para continuar fazendo a distribuição dos produtos deles, das animações, foi porque a Disney falou, tá, a gente não vai cortar os seus filmes. Fez com que o Miyazaki ganhasse a simpatia pela Disney e a Disney então se tornou a distribuidora oficial no ocidente do estúdio Ghibli. Tem uma curiosidade muito legal que é, o Hideaki Anno, que é o criador de Neon Genesis Evangelion, afirmou que Náusica é a obra mais pura do Miyazaki, que é o trabalho mais que possui a alma, todo o esforço e todo o pensamento do Miyazaki. Como um bom filme da década de 80, Náusica no Vale dos Ventos traz essa questão do futuro distópico, do mundo destruído pelos seres humanos, e aí toda essa discussão de até onde a gente deve ir em relação à guerra e os malefícios da guerra. Só que, ao contrário das produções norte-americanas e ocidentais em geral, Náusica do Vale dos Ventos não tem uma trilha sonora muito techno, muito rock ou muito pesada. Na verdade, é justamente Náusica dos Vales do Vento que começa a parceria entre o Miyazaki e Joe Hisaishi, que é o cara que vai fazer todas as trilhas sonoras de todos os filmes do Miyazaki até Vidas ao Vento, que foi o último filme que ele lançou. Inclusive, a gente pode fazer um paralelo com Mad Max Estrada da Fúria por conta dessa questão de mostrar que o mundo está destruído, quem matou o mundo, a escassez de recursos, essa questão também das mulheres como as forças principais dentro do filme. Tudo isso pode ser feito em paralelo. Só que no caso de Mad Max, a história é muito mais voltada para criticar a questão patriarcal, a objetificação da mulher e toda essa questão que envolve o machismo e feminismo. Existem teorias que afirmam que Náusica no Vale dos Ventos pode ter inspirado muitas das histórias de futuros distópicos que a gente tem hoje, como por exemplo Jogos Vorazes, Divergente e diversos outros. Eu não acredito que essa inspiração tenha sido direta, que todas essas escritoras, todos os escritores desses livros tenham de fato assistido Náusica, e sim que o Miyazaki tenha criado, dentro da memória popular, uma personagem feminina muito forte dentro de um mundo distópico, tentando sobreviver e tentando proteger as pessoas que ela ama.
O Miyazaki também tem muita referência ocidental, porque ele passou bons tempos viajando pelo ocidente. Inclusive, para Nausicaa, ele é muito inspirado no Super-Homem, Senhor dos Anéis e em Duna. Super-Homem e Senhor dos Anéis a gente não conseguiu entender muito bem a ligação, apesar de que eu entendo que ele pode ter se inspirado nas florestas e nos monstros do Senhor dos Anéis para criar todo o ecossistema de Nausicaa. No caso de Super-Homem, a gente acha que provavelmente foi a questão da construção dela como uma heroína, que deve ter sido muito inspirada na questão do Superman, dele ser o cara bom, gentil, pacifista, mesmo sendo super poderoso. E essa questão da inspiração em Duna, que é um clássico da ficção científica, é mais a questão de separar o lugar por reinos e impérios e deixar todo mundo muito afastado um do outro. Esse provavelmente vai ser um dos vídeos mais longos das 6 análises, justamente porque o filme Náusicaa no Vale dos Ventos foi o responsável pela fundação do Estúdio Ghibli. 4 elementos essenciais da obra do Miyazaki, e que nós vamos encontrar novamente ao longo dos 30 anos de carreira dele dentro do Estúdio Ghibli, nós vamos encontrar no filme Náusicaa no Vale dos Ventos. O primeiro elemento a gente pode considerar como a protagonista feminina, forte e independente, que vai estar ali para subverter todos os padrões e estereótipos de gênero. Outro ponto muito importante da filmografia dele é a questão da preservação do meio ambiente, que nós vamos encontrar em várias outras obras que a gente vai analisar aqui nos próximos vídeos, como Laputa e Princesa Mononoke. O terceiro elemento muito recorrente na obra do Miyazaki, que a gente já comentou no vídeo de abertura, foi a paixão dele por aviação. Então a gente vai ver isso em todos os personagens. Nesse filme a gente vê na relação da Náusicaa com o planador, em como ela voa em volta do Mar do Declínio e vai até o reino, enfim. Então, em todos os filmes a gente vai ver aviação, muitos planos aéreos, máquinas voadoras. E um quarto elemento que também é recorrente não só na obra do Miyazaki, mas em histórias japonesas em gerais, que é a questão da guerra, como eles abordam a guerra. Miyazaki ele tem um olhar sobre a guerra um pouco diferenciado, porque ele busca entender as motivações e as razões para ela acontecer, o que leva as pessoas a tomarem aquelas atitudes, que a gente vai ter essa visão durante todo o filme da Náusicaa. E é um tema muito recorrente na história japonesa, porque o Japão tem uma relação muito delicada com a guerra, devido aos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, com a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, que fizeram o japonês sofrer muitas consequências antes, durante e depois. Nós não temos certeza se ele foi de fato inspiração para todos esses filmes mais atuais, mas uma coisa é fato, foi um filme fundamental para definir o que seria o Estúdio Ghibli e todos os filmes e heroínas que viriam a seguir, e nós vamos analisar nos próximos vídeos. A gente espera que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, você pode deixar o seu gostei aqui embaixo. Aqui na caixa de descrição estão todas as nossas informações e a ficha técnica do filme. E a gente espera sinceramente que você fique para acompanhar os próximos vídeos. Se você estiver assistindo isso quando os próximos vídeos já estiverem saído, por favor, assiste todos eles e comenta com a gente se você gostou. Obrigada, tchau, tchau!